Boa noite a todos. Nós estamos no módulo 1, aula 2. Essa aula é um complemento da aula 1, na qual nós trabalhamos inteligência sistêmica e todo o seu conteúdo, né? Em termos de da onde vem a nossa força, né? Das nossas bases, pai, mãe, ancestralidade. Também olhamos para as leis sistêmicas, como elas atuam, como elas funcionam na vida pessoal, na família, nas empresas, né? E hoje, como vocês são profissionais, terapeutas, consteladores, empreendedores, né? Vocês precisam estar muito bem nessa parte sistêmica. E grande diferencial hoje é introduzir cada vez mais essa inteligência sistêmica, tá certo, Marco? E que envolve todos esses aspectos, né? E que é regida por três leis principais, que é a lei de ordem, lei de pertencimento e lei de troca. Essa inteligência, ela vai nos permitir viver uma vida mais harmoniosa, com mais respeito pelo outro da forma que é, nem mais nem menos, nem melhor nem pior, né? Ela vai nos desenvolvendo as capacidades de não julgar, mas sim e mais profundamente no entendimento de que nós somos todos instrumentos do grande sistema e que estamos a serviço do equilíbrio do todo. Muito difícil entender isso em determinadas situações, em determinadas ocorrências, onde há violência, por exemplo, né? Onde há perdas muito grandes, né? Mas isso muitas vezes está muito acima da nossa compreensão, porque o nosso nível ainda de compreensão, ele é baixo, né? Ele é baixo. Mas à medida que a gente cresce, evolui, expande a nossa consciência, vai para um outro nível, essa inteligência sistêmica, que agora eu chamo de inteligência sistêmica, antigamente eu visão sistêmica, abordagem, mas ainda chamo de visão sistêmica, né? Mas vocês vão ouvir muito as pessoas chamarem de inteligência sistêmica, que é um tipo de inteligência. Pode falar. Quer fazer pergunta antes da gente iniciar a aula? Porque tem a ver com a aula anterior, então faz a pergunta, tem a ver com a aula anterior, então tem uma ligação. Agora, com a sua fala, eu percebo mais, compreendo melhor essa questão da terminologia inteligência sistêmica. Então, vamos dizer assim, coloco ela no bojo daquelas inteligências, né, que são faladas, né? São E 12, parece, inteligências, né? 12, é mais ou menos isso, isso, né? E, sim, exatamente, a nossa capacidade, no caso da inteligência sistêmica, a nossa capacidade, porque o que o Bert trouxe? Trouxe três leis que regem as relações. Então, a abordagem sistêmica, a inteligência sistêmica é a ciência das relações, porque tudo envolve relação, tudo, não tem como escapar disso. É a relação comigo mesmo, é a relação com o outro, é a relação com meu trabalho, minha profissão, com o dinheiro, com a minha família. Ok, Érica? Com a minha família, né? Com pai, mãe, com meu companheiro, né? Por que que o mundo está tão doente? Está doente. As pessoas estão doentes. Eu sei porque eu atendo pessoas, certo? Né? Eu estava vendo o índice de divórcio em 2023, bateu mais de 1 milhão. Érica, isso não tem nada a ver com isso.
bateu mais, bateu mais de 1 milhão de divórcios. Era 300 mil em 2021. Entendeu? Então, uma grande mudança nas relações está acontecendo, mas de uma maneira o quê? Será que é de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta, sistemicamente? Claro que às vezes a separação ela é inevitável. A demissão de um funcionário é inevitável, né? Numa empresa, por exemplo, né? É inevitável. Uma separação é inevitável para que se evite mais violações sistêmicas ainda, né? Mas ela tem que ser feita da forma sistemicamente correta. E o ideal era se fazer uma. Às vezes não dá, no momento não dá, no momento que está todo mundo tenso, nervoso. Agora, vamos dizer que o casal tem uma consciência sistêmica e que eles sabem que eles não vão ter futuro nas novas relações se a relação atual que está se findando, porque o mundo é ciclo, a vida é cíclica, né? Está se findando, se finda em paz. Em paz, entre aspas, né? Civilizadamente. Olha, eu deixo você com aquilo que é seu, fico com aquilo que é meu, fique com as consequências dos seus atos, eu fico com as consequências dos meus atos, só que a nossa visão já não vai para uma única direção. Nossa visão ela se divide para caminhos diferentes. Aquilo que existia, amor e paixão, né, se desvaneceu no tempo. Não precisaria disso de forma alguma. Eu sei porque eu tenho 42 anos de casado, não precisaria se desvanecer. Você poderia manter essa chama, esse amor, se você aplicasse o conhecimento. Ok? Érica, fala, querida. Liga o teu microfone. Oi, prof. Eu ia falar sobre outra coisa, mas depois você falou tudo isso, eu tô aqui meio chorosa. Então, turma, Não, faça tô nesse isso. curso Não para me tive, ó, curar não também. tive, não tive a intenção, por favor, Eu hein? sei. É que eu lembrei que você falou que está num período É, justamente de tô, separação, né? E tô eu esperando os não, papéis do divórcio. Não fui é, eu que pedi, foi ele. Ele acha que constelação é uma grande bobagem, sim, né? Enfim, mas quando eu comecei a constelação, se não fosse a constelação, eu não estaria dando conta, porque confesso que, enfim, né? É um processo muito doído ainda. Acho que é isso que está me paralisando no resto da minha vida ainda, mas mas vive o teu processo, a tua é dor. mais pelo processo. A gente Mas eu sou olha, parente. a gente olha, Oi, turma. Eu sou a Érica, tô 8 meses limpa. tá bom. Prof, vamos lá. É, Você falou de inteligência, né? Eu dei uma aula sábado sobre inteligência emocional, e aí teve dentro das inteligências que a gente levou para a sala de aula, a gente abordou 4 tipos de inteligência e focou na inteligência emocional. Então, a primeira inteligência, que é a intelectual, depois a emocional, a espiritual, que está se falando muito hoje, da espiritual, já que já tem base de estudo científico, e também, por exemplo, a inteligência empreendedora. Quando você está falando das duas inteligências, quando eu vou para a inteligência intelectual, eu consigo entender a motora, a espacial, a linguística, enfim, tem várias. Quando o senhor fala das duas inteligências, está na intelectual ou o senhor está abordando outros tipos de Para inteligência mim, que a eu disse? inteligência intelectual é a inteligência cognitiva, tá? E a inteligência cognitiva, ela tem vários níveis, muitos níveis. O ser humano hoje, ele deve estar normal, ele está entre o 1 e o 2 nível de inteligência cognitiva. A 3, ele já começa a ser aquela pessoa que ela já lidera outras. Por exemplo, se o cara tiver inteligência cognitiva 1, é o cara da rotina, é o cara, é o porteiro,
é o ascensorista. Não é que ele está fazendo um trabalho inferior. É a inteligência cognitiva dele é um. A visão dele é bem curta. Agora, nós todos podemos desenvolver essa inteligência cognitiva até um certo ponto, porque muitas vezes, para chegar a uma inteligência 3, 4, é muito difícil. Por exemplo, um cara que tem uma inteligência cognitiva 4 tem determinadas coisas que ele não consegue fazer. Rotina, por exemplo. Tem determinadas funções que ele precisa de alguém para fazer para ele. Entendeu? Então, é interessante estudar essas variantes. Vou dar só um exemplo. O Bert Hellinger tinha um índice de inteligência cognitiva 9. Raríssimo, raríssimo. Quem tem esse índice de inteligência cognitiva consegue abstrair do invisível para o visível certas leis que atuam na dinâmica universal. Então, ele decodificou as leis sistêmicas mesmo. Quer mais do que isso? Transformou toda a visão, né? E a gente ainda está engatinhando com isso, porque como consultor sistêmico empresarial, 99,9% das empresas não tem noção que tem um nível sistêmico ali e que é o alicerce, a base da empresa. Então, a nossa função, a minha, por exemplo, de mais alguns, é o desafio de levar essa inteligência sistêmica para o nível de gestão, né? As famílias tivessem, antigamente as famílias eram exatamente o modelo sistêmico, pai, mãe, filhos. Nós sentávamos na mesa, cada um tinha o seu lugar, o pai era, primeiramente, ele era servido, depois a mãe pegava e servia os filhos. Existia um respeito incrível pelo pai e pela mãe, certo? Meu pai, com 10 anos, me chamou e falou: ó, você vai trabalhar no escritório de um primo dele, como office boy, vai receber teu dinheiro, vai entregar na mão da tua mãe. Esse era o pai que mandava para o mundo mesmo, sem dó. E não tinha, aquele tempo não tinha, né? Toda essa proteção que tem, eu não estou contra isso, né? Mas isso me fez o quê? Me enfraqueceu ou fez mais forte? Me fez forte. Eu, com 15 anos, já era um homem, entendeu? Já era um homem. Então, por causa que as mulheres hoje reclamam, né? Vejo muito vídeo na internet falando que o homem perdeu essa capacidade de prover, essa capacidade de tomar decisões, né? O homem está frouxo, não sei o quê, blá, blá. Não é que é isso. É questão de polaridade, né? Os homens estão sendo, por exemplo, os homens têm muita separação, como eu falei, né? Estava vendo um índice de separação de 2021 para 2023, fiquei assustado com o número de, de divórcios, né? Agora, não é só o divórcio em si, os filhos que ficam com quem? Geralmente fica com a mãe. Mulher doida, fica doidinha, porque tem que trabalhar também, cuidar dos filhos, ela terceiriza isso para a escola e é criado pelo modelo feminino. Muitas vezes, se a mãe não tem uma visão sistêmica, ela impede o acesso do filho ao pai. Eles crescem com o modelo feminino, não tem como não ser mais feminino do que o masculino, né? Mas aí a gente entra em questões muito profundas, porque está havendo uma grande mudança, né? Comportamental, de polarização, de energia, não sei, da estrutura familiar. Eu acho que essa família nuclear, que é a minha, por exemplo, vai ficar a minoria. Alguns ainda vão ter uma família. Você vai ver famílias comunitárias, famílias de todo tipo vão surgir, né? Porque essa molecada mais nova aí, para eles, não tem muita diferença
gênero, essas coisas. Então, é o mundo que vem por aí, né? A gente vai respeitar e tá tudo certo. Quando Bom, a gente fala, professor, só mais uma pergunta. Quando o senhor só pegar esse gancho, quando o senhor é fala bom de essa interação. Prefiro até mais do que dar aula. Eu quando você gosto que fala vocês dessa fazem perguntas. Eu adoro quando vocês fazem perguntas. Ah, desculpa, turma. É que uma coisa vai puxando a outra, né? E é muito interessante esse assunto, porque a gente começa a estudar Albert Hellinger e lá existe uma estrutura, né? Que nem você falou, nuclear, e agora a gente está passando por uma transição, até os jovens estão vindo, até o quanto o Bert Hellinger vai ter que ser revisitado, revisto, não para se adequar às novas pessoas, né, às novas bases familiares, mas o quanto que a gente tem que estudar para poder colocar ordem, né, a ordem do amor, do pertencimento, do equilíbrio, né, da hierarquia nesse novo contexto. Então é um desafio para todos nós mesmos. Eu estou passando por isso, tá? Bem desafiador, né? Ó, não dá para, se você conhecer profundamente as leis sistêmicas, dá para organizar isso, entendeu? Por exemplo, você se separou do seu marido, mas a família permanece, se você tem filhos. Ponto. Então, qual seria o melhor posicionamento? Separar, brigar, discutir, um queria tirar do outro. Não, ser amigos. Ser amigos. Ser amigos. Vamos dizer que mude o sistema familiar, né? Que, que a estrutura, vamos dizer que exista um homem e duas mulheres, certo? Como nós vamos olhar para isso sistemicamente? Ela faz pergunta ferrada para mim, porque ela está querendo que eu sou futurólogo aqui, né? E dou uma resposta aqui. Do meu ponto de vista, ali vai estar o feminino e o masculino, e vai estar momentos em que o homem também vai para o feminino e as mulheres vêm para o masculino. Vai existir um respeito do lugar de cada um e vai existir uma ordem de precedência. Por exemplo, se uma mulher chegou primeiro na relação e depois veio outra, certo? Certo? A primeira é a primeira, a segunda é a segunda. A questão moral é outra, porque na constelação não existe a questão moral. Existe as leis, sistema, ponto final. Certo? Na, 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 nessa visão sistêmica, casamento de homem com homem, mulher com mulher, tem nada a ver relacionamento. Lá para nós é uma relação, existe uma hierarquia entre os dois, existe um revezamento de polaridade, está tudo certo. Existem alguns tabus, algumas coisas que desafiam a lei sistêmica e que ela tem que se adaptar de alguma maneira. Por exemplo, fecundação, né, de crianças in vitro, né, que chamam, né? Então, foi um desafio, né? Ainda a escola do Beck não aceita isso daí, porque é muito conservadora. Nem, não é que não aceita, quer olhar para isso, que acha uma aberração. Agora, alguns consteladores mais avançados já têm uma forma de lidar com isso, certo? Na escola, nós lidamos já com muitas situações parecidas, né, para se resolver essa questão. Eu mesmo lidei com duas, três constelações para resolver essa questão, porque aqueles filhos que estão congelados, eles estão aguardando o quê? Viver ou morrer. A decisão tem que ser dos pais. Agora, para se fazer isso, tem que abrir o campo e mostrar o que eles querem. Eles querem vir para o mundo ou querem morrer? O que não pode é deixar para o resto da vida ali, por exemplo. Exemplo. Agora, se alguém vai me ouvir e vai falar, nossa, ele está falando um absurdo isso, mas é o que é. Então, tudo a gente tem que abrir o campo e verificar. Então, por exemplo,
a pessoa teve 4 óvulos fecundados, 3 estão congelados e um veio à criança. Esses 3, o que ela vai fazer? Ela quer ter mais um filho? Ou ela quer verificar o que eles gostariam? Porque eles precisam ficar em paz. Então, quando você abre o campo e vê esses ovos congelados, olha para onde, para que lugar está aí nessa aula, né? É interessante, tem que respeitar. Você verifica claramente, a gente vai colocou no campo, eles estão em sofrimento. Eles estão em sofrimento, eles estão esperando uma decisão. Eu tive aluna minha, cliente minha, que ela colocou essa questão dentro de um trabalho sistêmico que eu estava fazendo com ela, e que ela tinha tomado a decisão de entregar os óvulos congelados para pesquisa. Eu falei, nossa, não faça isso. Não faça isso. São seres que estão aguardando viver ou morrer. Né? Vamos ver isso sistemicamente. O que se mostrou? Eu pus 2 opções. As crianças queriam morrer. Queriam ir para a luz. Queriam para a luz. Certo? Ser dissolvida na luz. Não sei como acontece isso. E a gente fez todo um processo sistêmico de liberação desses filhos. Foi muito profundo, muito emocional, muito choro, né? Da mãe entregando esses filhos para a luz, né? A gente colocou as pessoas ali, ela foi em cada um deles. Ah, me emociona porque foi muito forte. Foi muito forte, né? É como se uma mãe estivesse doando o filho para um outro criado. Não tem dor maior, por isso que não existe julgamento. Tem dor maior de uma mãe que abre mão de um filho porque não se sente suficiente de criar aquele filho e entrega para outro criado. Não tem dor maior, não tem um amor maior. Não existe, tá? Agora tá difícil começar essa aula, Márcia. Vai, segue. Pegar o gancho, professor. E quando a criança ela tem o pai, tem a mãe, mas quando vamos supor, um dos lados, a mãe, um exemplo, entra em outro relacionamento e esse cônjuge dela, que seria o segundo, vou dar um exemplo aqui, esse jovem, esse filho dela tem pai. E eles registram a criança como do filho do segundo relacionamento. Como que fica? Essa é uma questão assim. Você tem essa questão? Tenho. Eles registraram e realmente assim tá tendo maior atrito na família, né? Tá errado, né? O menino não quer nem ver o padrasto que registrou. E aí é uma questão de Aí é um erro delicado. de base, né? É um erro de base. Não. Sistemicamente está errado, vai gerar algum tipo Tá de fora de ordem. sintoma de reação na alma, certo? E é muito claro a visão sistêmica. A tua família é biológica, ponto final. Aquele que te criou, gratidão, gratidão, fez o papel dele, mas o teu sistema familiar, teu DNA sistêmico é biológico. Então, ninguém pode tirar isso da criança. E se aqueles pais adotivos não respeitam isso, por isso que precisa ter a visão sistêmica numa adoção. Olha, vocês estão pegando alguém que tem 2 sistemas ali nele, certo? Vocês observam, ele vai ter característica 50% da mãe, 50% do pai. Não tem como tirar isso. Isso chama genética sistêmica, certo? Aliás, sucessão sistêmica. Não tem como negar isso. Então, quando a gente faz as coisas erradas, vai dar errado, certo? Por exemplo, quando um filho, 3 fecundação,
um nasce. Esse, claro que vai estar identificado com os irmãozinhos. Claro que ele vai ter um comportamento desequilibrado. Por exemplo, de um medo profundo, que ele não sabe de onde vem. Entendeu? É todo um processo que precisa ser trabalhado sistemicamente. Só que agora a gente consegue encarar isso e trabalhar. Por exemplo, a minha escola, o meu mestre, o meu professor, que eu sigo, né? Porque alguém tem que auxiliar, alguém tem que ter coragem e fazer o que tem que ser feito. Não fazer como a Sophie, não quero olhar para isso. Isso é uma calamidade. Pode ser que ela tenha razão, mas quem vai acudir essas crianças que estão lá? Né? Tem que ter alguém com coragem, certo? Para fazer isso, né? Com coragem para determinar, então, que eles vão para a luz. É muito sério isso. Tem que ter uma proteção espiritual muito grande para você poder fazer isso, né? Márcia, é isso. Quando faz a coisa errada, é por falta do quê? Conhecimento sistêmico. E está cheio de gente fazendo besteira aí. Está cheio de gente criando vínculo sexual, está cheio de gente separando no pau aí, entra num relacionamento, quebra o pau, sai, entra no outro, quebra o pau, não vai dar certo nunca. Os padrões vão se repetir. Nós vamos falar de padrão, é padrões. É uma, é uma falha de conhecimento mesmo, né? Se tivesse conhecimento, conhecimento liberta, né? Te evita. Conhecimento evita você errar, entendeu? Mas nós estamos muito longe disso, viu? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Então, cada um no seu campo vai fazer a sua parte e concordar com aquilo que é da forma que é, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha agenda, né, já. Nossa, meia hora já foi. Meu Deus. Vamos ver o que eu ia fazer hoje. Deixa eu minimizar aqui. Aí, o que eu ia fazer hoje? Hoje seria uma aula de feedback das tarefas sobre padrões sistêmicos, né? E o resultado do exercício, construindo o seu pré-projeto, o resultado do exercício de diagnósticos sistêmicos relacionados aos temas da primeira aula, pai e mãe ancestral, encontrando o seu lugar e liberação sistêmica. Bom, a questão do pré-projeto, vocês guardam aí com vocês. Eu vou dar mais 4, 5, 6 questões para vocês responderem, porque à medida que a gente trabalha os primeiros módulos, vocês já vão construindo o módulo principal, que é posicionamento de mercado, definição de foco, funil de vendas para aumentar o número de clientes, enfim, que é a parte que eu acho que vocês desejam mais, certo? Mas sem ver também a questão da inteligência sistêmica, de ver como está a qualidade da sua conexão com o seu sistema, não adianta, né, fazer projeto e chegar no meio do projeto cair, porque não sistema. Então, a gente tem que dar um passo de cada vez. Só que eu não vou esperar. Então, hoje já vou passar mais perguntas para vocês, certo? Para vocês ir preenchendo já, preparando, né? Desenvolvendo a visão, com as perguntas que eu vou colocando, desenvolvendo as informações, os elementos, para quando a gente chegar nesse modo, a gente já caminhou bastante, porque tem muita coisa para ver nele, ok? Bom, por onde a gente vai começar? Eu vou começar pelo início de tudo, né? Pai e mãe ancestrais, tá? Vou sair daqui. Tem um diagnóstico muito simples,
E eu, ainda bem que a Ivone está aí, ela quase não trabalha hoje comigo, né, Ivone? A gente nunca se viu, ela está se vendo pela primeira vez, né? Ninguém mandou, certo? Viu? Ninguém mandou. Nós vamos fazer um diagnóstico simples com cada um de vocês, tá? E depois eu explico o que é. É uma coisa que eu desenvolvi também como constelador para ver rapidamente como é que está a qualidade da sua relação com sua mãe, certo? E vou anotar aqui no meu, para depois a gente ver o que. Então tá, então vamos lá. Vocês me permitem olhar rapidamente, fazer um diagnóstico da relação sua com a sua mãe? Permitem? Porque se vocês não vão permitir, vocês nunca vão crescer, né? Ó, deixa eu falar uma coisa. Apesar de, acho que a maioria já fez várias constelações, graças a Deus, com pai e mãe, então estou num grupo aqui que já mamou o suficiente, né? Tá? Já tomou o suficiente de pai e mãe, se não tomou quando nasceu, tomou depois, porque, né, fez constelações. Eu quero ver até onde isso é real na alma de vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui a Nietzsche, que é a primeira. Você pode me ajudar nisso, Ivone? Sim, Tá. Então, posso eu levantar? vou pôr pode entrar, Bel. Uhum. Eu vou... Espera aí que eu vou pôr a Ivone aqui, ó. Vocês estão enxergando bem, Ivone? Tá? Não tá. É só uma pessoa mesmo. Deixa eu... Ivone, deixa eu intencionar. Como chamava a tua mãe, Nietzsche? Chama Iraci. Iraci, ela é viva? É viva, eu acabei de vir da casa dela. Isso é bom saber. Então, Nietzsche. Repete, Iraci. 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 Viva. Tá. Então, tudo que a gente já falou de mãe, da onde vem a força, que representa a mãe, vocês estão careca de saber. Agora é hora de ver real como é que está a nossa relação com a mãe. Ponto. Então, a Ivone vai representar isso que eu vou intencionar para ela, relacionado a Nietzsche. Tá? Pode entrar, Ivone. A Ivone vai trabalhar bastante. Eu vou dividir um pouquinho com você, mas senão ela vai trabalhar muito. Até você depois vai se despedir da gente. Bom, que bonito. Ó, essa é a mãe dentro de você, porque a mãe, ela tem que estar dentro da gente. Essa mãe essência, essa mãe que é viva, essa mãe que representa a profissão, ela está fora, está dentro da gente. Se você tem uma imagem distorcida da sua mãe, você não está se relacionando com a sua mãe. Você não se conectou nada com ela. Você fez 10 constelações, mas ainda está conectada com a imagem dela. Está aí. Ivone, pode sair do campo. Tudo bem com a Nietzsche, com a mamãe dela? Tá? Uhum. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas a própria imagem mostra que está tudo bem. Tá certo? Então tá. Então, ok. Tarefa para Nietzsche. Ela mora perto de você? A minha empresa é na frente da casa dela. Então, você vai fazer o seguinte: a melhor constelação do mundo você vai fazer para sua mãe, ao vivo e a cores. Você vai até ela, vai pegar nas mãos dela, vai olhar nos olhos dela. Essa missão é para todos vocês. Se não está perto, pega o telefone e liga. E se faleceu, eu vou ensinar um exercício. Pega na mãozinha dela, olha profundamente para ela, vá como criança, vá como pequena, não vá como arrogante, senão, no seu caso, não tem arrogante. E liga nos olhos dela, mãe, gratidão
pela vida que você me deu. Você tem um lugar muito especial aqui no meu coração. E tudo que eu fizer na vida, na minha profissão, no meu propósito, vai ser em honra à gratidão a você, mãe. Graças a ela, veja, ela pode não entender nada, né? Mas vai entender sim, porque o amor entende todas as linguagens do amor, né? Amor, amor, né? E aí, se você for muito pentelha, você fala, mãe, posso sentar um pouquinho no seu colo? Tá? Então é isso. Essa é a melhor constelação do mundo. Não tem melhor constelação que essa. Essa é a verdadeira mesmo. O resto é representação. Ô, Márcia, você está na fila aí. Você sei que você já tomou a mãe, mas vamos olhar para isso? Vamos? A Ivone vai representar então isso. Ivone, deixa eu Vamos lá, intencionar. gratidão. Tua mãe é viva? Espera aí um pouquinho, Ivone. É viva? Sim, sim. Qual que é o nome dela, Márcia? Salete. Fala um pouquinho mais alto, que eu acho que meu É Salete. silent. Salete. É, que bom, né? Vocês têm mães vivas. Bom. Pode entrar, Ivone. Olha para isso e faça a mesma coisa que eu orientei. Se você puder, quando puder, faça esse movimento que eu orientei a Nietzsche. Tá tudo bem. Tá tudo bem com a tua mamãe dentro de você. Por isso que você está avançando. Gratidão, gratidão. Obrigada, Ivone. Gratidão. Fica aí. Ivone, fica aí. Marco Antônio, sua mãe é viva? Sim, você está indo para lá para cuidar dela. Qual que é o nome dela? Lindomar. 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 Pode entrar no campo. Ela já está olhando para Deus. Quantos anos ela tem? 91. Olha, não temos. Ela já está nos dois mundos, né? Está nesse e já no outro, né? Ali, ó. A vida, Ó. a vida religiosa bem ativa. Tá tudo certo, tá tudo certo. Vai cuidar da tua mamãe, porque ela já está pronta para ir. Ela é religiosa, ela não tem medo da morte, porque ela também não tem medo da vida, certo? Mulheres fortes. Gratidão, Ivone. Quer dizer alguma coisa? Não, é isso mesmo, pessoal. Olha para Deus e põe as mãos assim que eu estava segurando ali para não Bonita, cair. né? Bonito. Que lindo. Tá tudo bem. E o filho cuidando da mãe, quando pode, né? É isso. Perfeito. Vamos lá, Valdir? Vamos encarar essa? Estou trabalhando a mãe dele. Então, tá tudo bem, vamos com calma, em paz, tá tudo certo. Velhinha porreta, né? Essa polonesa aí, né? Brava, né?
quer As duas melhores ela, raças, pelo menos do alemão. mas vocês cuidam dela, tá bom? Quero ver essa mãe dentro de você, porque eu já trabalhei várias vezes essa mãe dentro de você. Pode entrar, Ivan. É claro que a gente vai olhar, vai pedir feedback, vai fazer alguns ajustes, mas até agora nenhum desastre, né? Como diz, né? Nenhuma mãe assim dando porrada, espalhando fio para tudo quanto é lado. Mulher forte, sabe? Nossa. Ivone, pode sair do campo, bem, me dá um É feedback do Valdir. a procura de algo para agradecer, bem dizer. Tipo, voltado para a espiritualidade, para a religiosidade. Sim. E ela está buscando muito esse acerto com tudo, né, Valdir? Com os filhos, com os bens materiais, tudo, né? Mas essa mãe dentro de você, né? Essa mãe que está buscando ah, preciso ver algo. É, pode ser a Patrícia, né, Patrícia? Você também é consteladora, né? Levanta, deixa a Ivone e você. Não, se tiver dificuldade, eu peço para outra pessoa. Pode ser a Márcia, então. Márcia, levanta, eu quero só dar uma verificação para o Valdir. Pode, pode entrar no campo. Fecha os olhos, Valdir. Fecha os olhos. Traga a imagem da sua mãe até você. Olhe profundamente nos olhos dela. E à medida que você olha, ela está à sua frente. Você vai ficando mais jovem. Um Valdir jovem, um Valdir adolescente. No adolescente, você fica aí um pouquinho, deixa vir as histórias da tua relação com a tua mãe. Pode ser histórias boas, histórias de dor, sofrimento. Não importa, deixa elas vir. Porque elas hoje não vão mais servir ao Valdir. Foi como foi no tempo certo. Deixa essas histórias vindo, agradeça por elas, porque elas também te fortaleceram, elas serviram para algo, elas tiveram propósito. Se desperta delas e deixa elas seguirem. Aí você vai para o menino. Fique aqui um pouquinho nesse menino, deixa ver as histórias que fazem parte desse momento seu de menino.
Mesma coisa, deixa elas virem, colha essas histórias em relação à sua mãe, as imagens. Não importa se são boas, se são ruins, não tem boa e ruim. Existe experiência, foi o que foi, da forma que foi naquele tempo. Serviu para um propósito, serviu para um novo. Agradeça a elas e deixe elas seguirem, porque elas não têm mais propósito. E agora você vai para uma criança. Pare nessa criança, essa criança. Pare nela. Pare na sua criança interna. Observe como é que ela se sente nesse contexto da mãe. Se ela se sente só, se ela se sente abandonada. Quais histórias que vêm para você, quais as emoções que vêm nesse momento para você. Deixa vir, deixa vir. Agradeça, concorde com isso. Que agora você, o adulto em você, pode entender isso. A criança não entendia. E esse processo é para isso mesmo. É para restaurar todo esse processo de caminhada em direção a mim. Reconstruir essas histórias novamente de uma forma nova, positiva, bonita. Agradeça essas histórias. Deixe essas histórias seguir o caminho delas. Porque você tem que continuar esse movimento em direção à mãe. Depende de você. Eu aqui só sou um condutor. Se você diz um sim, eu quero caminhar até a minha, que nada mais me impede, que o que aconteceu foi dentro de um contexto de vida. Então você segue até a tua criança dando os primeiros passos. Se tiver alguma memória biológica que tenha que se mostrar ali, que se mostre agora. Se tem algum fato, alguma emoção, algum trauma, se mostre agora. E que ele venha à consciência, que ele venha até você, que ele se manifeste para você e que ele passe por você, para que não exista mais nada entre essa criança dando os primeiros passos e a sua mãe. E nesse momento você está muito próximo da sua mãe. Você tem que tomar uma decisão de ir até o colo dela. Essa decisão é tua. Sente, sente. Você pode abrir os olhos agora e recuar, ou você pode continuar com os olhos fechados e ir até o colo da sua mãe. Eu vou esperar um pouquinho. Vou respeitar esse tempo. Pela constelação, você está indo para o colinho da sua mãe. Então, vamos continuar. Tome o colo da sua mãe. Sente a energia dela, a força incrível dela. Sente o cheiro dela, a respiração dela. Sente o coraçãozinho dela bater junto com você. Como se, aos poucos, eles fossem entrando em harmonia. Seu coração, o coração dela. E você olha para cima, assim, no colinho dela e vê aqueles olhos dela de uma forma que você nunca viu. E ela olha para você de uma forma que só uma mãe pode olhar. Nenhuma outra pessoa vai olhar para você como a sua mãe está olhando nesse momento. Nenhuma pessoa vai transmitir tanto amor para você como a sua mãe está transmitindo nesse momento. E você diz um sim, você toma essa mãe.
Essa mãe finalmente está aí dentro de você, do seu coração. Você toma a energia de vida dela. E você percebe que atrás dela tem uma multidão de pessoas. Algumas você conhece, outras não, a maioria não. São seus ancestrais, paternos, maternos. E você sente que à medida que eles vão chegando, aquela força da mãe se multiplica por 1000. E essa força da mãe, dos ancestrais, fazem parte da sua força, seu poder de vida. E você inclui isso, inclui todos eles no seu coração. E você tem uma experiência como você nunca teve, na alma. Fique um pouco aí, aos poucos você vai saindo desse lugar, vai para a criança, olha pela última vez como criança para sua mãe. Através dela você vê uma multidão olhando para você. É um momento de celebração. Porque um dia você vai também ser você vai fazer parte dessa multidão. Você também vai ser um ancestral um dia. Mas você vai honrar esse dia, deixando um legado, uma vida em honra, em gratidão a eles. Você vai fazer o que eles não conseguiram. Você vai amar o que eles não conseguiram amar. Você vai ter a liberdade que eles não conseguiram, a prosperidade que também, muitas vezes, eles não conseguiram. Você vai voltando para menino, adolescência, jovem, mais jovem ainda, chegar onde você está. E diante da sua mãe, ela está ali com todos os seus ancestrais. Você faz uma reverência profunda para ela, para todos aqueles outros. Sente a presença, a força deles dentro de você. Nesse momento, você fecha os olhos e diz um sim. Eu os recebo, eu os carrego comigo, e tudo que eu fizer pelo meu propósito, eu faço em nome e gratidão de vocês. Você se vira e olha para a sua vida. E daqui a pouco você pode abrir os olhos e verifica você lutando com a sua vida. Ok? E Roger? Gratidão. Ok. Pode sair um pouquinho do campo, meninas, para descansar. Expira. Se quiser tomar uma água, pode tomar. No Valdir, eu senti que eu precisava fazer isso. Tá? Foi por isso que eu fiz. Ele já trabalhou mãe, já, mas é assim mesmo. É assim mesmo. E eles estão num momento exatamente de libertação também. Bom, vamos lá? Vamos olhar para a Patrícia. Vamos olhar para a mãe dentro da Patrícia, ver se está tudo em paz, está tudo bem. Pode entrar aí. Né?
Paty, desliga o microfone. Dentro de você, Paty, dentro da Paty. Como é que está a tua relação com a tua mãe? Aparentemente é bom, professor. Nós nos vemos todos os dias, tudo que ela precisa eu auxilio, né? Ela mora sozinha, meu pai já é falecido, Ah, e todo o suporte que ela precisa eu auxilio, ela tem outros mas filhos? desculpa, eu não entendi. Ela tem outros filhos? Tenho mais uma irmã só. Cuida também dela? Sim, sim, nós duas. Ela é autossuficiente? Sim, muito. Vocês dão Voltou essa de Portugal liberdade faz para pouco ela ser tempo. autossuficiente? Sim, sim, ela viaja, Tá, decide o que ela quer fazer, sim. tá. Deixa eu ouvir dependendo do que pode falar. Ivone. Há uma indignação. Eu não sei se eu sou a mãe ou a filha, mas há uma indignação. A mãe. Não, você é a imagem da mãe dentro dela. Tá, há uma indignação. Eu olho com um certo rancor, uma certa raiva, A mãe. A mãe olha com indignação. tá? E depois, assim, como se eu não desse conta, eu não tenho o que fazer com isto, já que eu não posso, tipo, sumir contigo, mais ou menos assim, eu me viro, dou as costas para isso. Esse campo mostra cada uma para nós. Não assustem. É assim. E aí, quando você, episódio, começa a falar com a Patrícia, eu começo a entrar num processo de choro, sabe, assim, de como se fosse provocar um arrependimento dentro de mim, assim, uma coisa mais ou menos assim. Essa imagem, vamos ver outra coisa antes, tá? Você sai dessa energia. Ô, Márcia, você pode fazer o papel que eu vou pedir agora? Você tem tempo? Sim, pessoal. Senão a gente. Sim, sim. A gente vai sair 9h30, tá? Tá. Então tá, levanta aí. Deixa eu ver aí se eu consigo Só arrumar aqui. chamar aqui. Entra. Fica aí, Ivone, não entra agora não, tá? Pode entrar no campo. Você não, Ivone, você fica aí. Não entra não.
Márcia, pode dar um feedback rapidinho para nós? O que é isso? Essa é a tua mãe em essência, verdadeira, não é a imagem da mãe em você. Essa é a mãe. Fala, Márcia. Ela fez uma postura com os braços, a sensação foi de força, uma postura de estufar o peito no sentido realmente de força, e aí ela começa a olhar à sua volta. Ela começa Então, eu sinto, por exemplo, a mãe dela tem muita força. Eu sinto isso no campo, né? e ela fica olhando para esse Para várias lugar. coisas, né? Isso, Para ela várias fica coisas. olhando assim para várias coisas, né? Tá. Então, vamos ver agora a dinâmica. Entra novamente no campo. Continue representando essa mãe. A Ivone vai representar a Patrícia. Isso faz você, traz algum insight para você quando você se vê assim no campo em relação à sua mãe? Paty. Não? Não, professor. Não. Mas existe algo aí, você, na alma. Isso é um sofrimento em relação à sua mãe. Nada, nada, nada? Verdade? Professor, eu não consigo lembrar de nada, nada assim que. Tá. Não, tudo bem. Certo. É algo que a gente vai precisar ver. Mas eu vou pedir um feedback. Se não der hoje, a gente vai ver outro dia. Eu vou pedir um feedback para Ivone e para Márcia e vamos ver o que que é isso. Pode sair do campo. Espera aí, Lite. Pode falar, Ivete. Ivone, desculpe. Tá. Há algo na mãe, na Márcia, né, que eu rejeitava, que o representante rejeitava, embrulhava o estômago e é algo muito assim, é muito forte, porque ela não consegue olhar para a mãe. O negócio vem aqui, embrulha, sabe? E ela se vira. Há uma rejeição, assim, há algo que É, realmente traz esse comportamento. tá. Ok, é um fato. Vamos com calma. Obrigado, Ivone. Pode sentar bem, senta um pouquinho. Fala, Marcita. Eu vou dizer o que o campo me mostrou. Eu olhava a Ivone e eu não via uma adulta, eu via uma menina, e me Hum, veio uma menina birrenta, uhum. tá? Foi a percepção que eu tive do campo. Sempre a Eu criança, vi né? é uma criança, eu vi uma Sempre a menina ali. criança, sempre a criança. Eu Né? vi uma menina. Sempre a criança. Quando criança, você teve alguma experiência com a mamãe, Patrícia? Professor, quando eu era pequena, eu apanhava muito, muito. Meu pai, Ah, ele sempre foi muito agressivo. tá. E aí, a minha mãe, eu achava que ela não entrava no meio, ela não me defendia. Então, a hora que ela falou que eu não queria olhar, eu falei, meu Deus, só pode ser isso. Veio os Eu fi- insights.
Demos um salto. Veio aquela coisa de Você se do não, sentiu, é o tal do amor, é um movimento do não interrompido, cuidado. porque você se sentiu desamparado. É, Naquele momento, você apanhava, você pediu a presença da mãe, a mãe não veio te salvar, e ficou esse é. movimento de amor. Eu não tenho campo, você pode falar, vira ali, não, eu não tenho nada. A gente vai, chega, certo? Então, aqui veio para você algo que estava adormecido aí na sua criança. Algo que você agora precisa ressignificar, né? Algo que veio à luz. O que é que você queria falar, Nick? Eu queria falar justamente isso dela, se ela, parecia que ela estava procurando, na minha concepção, a aprovação da mãe dela, É, né? Uma aprovação, não sei se não, mas eu é senti, isso. é isso, né? Aqui, isso já foi. O campo esclarece, né? Uhum. A gente evita dar significado, que é muito perigoso, né? A gente sempre erra. Então é isso. Você precisa trabalhar esse aspecto, né? Não é que a sua mãe te abandonou, né? É que naquele momento ela não viu como, né? Ela poderia ter entrado no meio e falado, não, não, faça isso, enfrentado, né? Aí foi uma decisão dela, né? E a gente... Por isso que a Ivone se sentiu tão mal assim, olhando para a mãe. Olha, não era a Ivone, era a criança. Sempre é a criança que está ali, né? Aí é um trauma, né? Trauma. É o movimento do amor interrompido. Eu anotei aqui e nós vamos olhar depois para isso novamente, tá? Tá, Paty? Mas esse movimento interno você já pode fazer com você. Você já pode... Ó, quem agrediu você foi o seu pai. Ele estava achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Que ele estava... Eu apanhei do meu pai bastante, que era muito peral. Ele estava fazendo a melhor coisa do mundo, certo? E dentro da visão dele de pai, né? A mãe pode ter entendido também que ele, como pai, tem o direito de cuidar dos filhos, certo? Ou, por submissão também, ela não agiu. E você se sentiu desamparada nesse momento, porque ninguém estava lá para te defender. E aí houve um movimento de amor interrompido. O amor interrompido não é sempre quando nasce. Pode ser no meio de um processo infantil acontecer algo. Você precisou muito da mãe, não veio. Então, você começa a olhar para isso, começa a dar um novo significado para isso, depois nós vamos olhar novamente a do tempo, tá? As pessoas... Eu quero concluir, deixa eu só anotar aqui, Paty. Olha, tem uma técnica que, que é você chegar na tua mãe, falar para ela, se ela for uma mulher que dá essa abertura, falar, mãe, eu quando era criança, quando eu apanhava do pai, porque ele estava querendo educar da forma dele, eu clamava por sua presença, clamava dentro de você, né? Queria e isso me afetou profundamente. Isso ficou ali. Por que que você não me, me foi à minha defesa? Eu gostaria de ouvir da senhora, porque também eu quero resolver isso. Eu quero
seguir com a minha vida sem esse sentimento que ficou na minha criança. Esse processo é melhor que terapeuta. É uma conversa entre mãe e filha, e depois vai rolar. Você não me amava, mãe? Você não. Por que que você me abandonou? Volte lá para a criança e deixa ela falar com a mãe, entendeu? Por que que você me abandonou, mãe? Por que que você não foi me acudir naquele momento, mãe? Eu precisei tanto de você naquele momento. O que que aconteceu? Você não me amava? E esse processo, né, tinha até um exercício que a gente ligava para o pai e para a mãe, né, lá na escola, né, e dizia tudo que você fez de mal para mim, blá, 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 blá. Então, soltava o rojão, escrevia carta, né? Mas esse processo, se você for até tua mãe, a gente resolve rapidamente. No final, é só amor. No final, é amor, é abraço. E aí você pode falar as mesmas coisas que separar o comportamento dela do que ela representa e deixar essa criança tomar a mãe, para que o adulto possa também tomar essa mãe. Então, tá aí o dever de casa, se você Farei sim, quiser resolver isso, faça sem isso. É a dúvida. mesma. Não, vou fazer amanhã. Eu fiz isso com meu pai, assim, para outras coisas, quando ele já estava bem velho, né? E a primeira vez que eu ouvi ele me falar, eu também te amo, meu filho. Nunca mais vou esquecer, porque é um homem que nunca conseguiu falar meu filho querido, ou meu, entendeu? Um homem duro, um homem foi criado como aqueles italianos antigos. E aí, depois de uma conversa com ele, eu falei, pai, eu amo muito você. Eu nunca tinha medo de falar isso para você. Ele olhou para mim, ele já tinha uns 80 anos, ele falou, também amo muito você, meu filho. Porra, para mim, acabou, não precisava mais nada, certo? Faça isso, vai dar certo. Érica, Faço sim, querida, agora gratidão. chegou. Hã? Gratidão, professor. Gratidão, Ivone. Gratidão, Márcia. Essa aula é mais uma aula de amor do que qualquer coisa. Vamos lá, Érica, você quer olhar para sua mamãe dentro de você? Ver se está tudo em paz? Vamos lá? Então a Ivone vai representar essa mãe em você. Você já constelou mãe, Érica? Tá, vamos lá. Pode entrar, Ivone. Sua mãe é viva? É. É sim, Pisol. E o que diz essa imagem da sua mãe dentro de você? Diz alguma coisa para você? Muitas coisas. É? Então fala um pouquinho para mim disso. Bom, é, minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, assim, a matriarca mesmo, mas ao mesmo tempo aquela mulher extremamente frágil, que eu não tinha consciência antes de fazer a constelação, o quanto ela é uma menina, É, precisa, precisava de amor, né? E não teve, e aí ela se doou muito pra gente, mas ela cobra esse amor. Ela foi alcoólatra por um período, e ela sim. me vê ainda como uma criança, uma menininha, perdida. Enfim, N questões. Olha lá. Ela faz Eu não sei se assim. eu não sei se é ela que está fazendo para mim isso ou se eu que estou fazendo para ela. Nem eu sei mais. Mas eu intencionei a sua mãe dentro de você.
né? Mas o campo mostra o que ele quer mostrar. Te avisei. Você só faz coisa errada, menina. É a tua mãe. É a tua mãe. Por que você só faz coisa errada, Érica? Você foi a ovelha negra da família? Prof, esse grupo aqui é um grupo terapêutico, é isso também? É. Eu fui abusada quando eu tinha 6 anos. Ah, tá. E aí e aí eu fui muito rebelde, mas eu só fui contar para os meus pais quando eu tinha 28 anos. Então, eu era muito agressiva, rebelde, a ovelha negra da família. E depois que Ela eles está foram entender pedindo para o você porquê. fazer silêncio. Silencie. Joga isso para debaixo do tapete, isso não é assunto de macarronada de Ah, domingo, né? mas não, não. Mas é mais ou menos por aí. Pode sair do campo, dá um feedback para a Érica e a gente vai olhar também isso depois. Essa questão do abuso você constelou, Érica? Constelei, prof. E como é que está isso Constelei. com você hoje? Olha, todos os homens do meu campo caíram. Meu pai, o abusador, marido, todo mundo caiu. Ah, eu ainda acho que eu tenho muita raiva. Não consegui. Assim, eu tenho consciência, mas acho que resolução ainda não. Tá. Isso é parte de um processo, né? Fala, Ivone. Olha, é uma representação muito gostosa, muito prazerosa. É, E aquela postura, assim, tu é sapeca, tu é muito sapeca. Você viu que ela dava umas gargalhadas? sim, Tu é muito sapeca. Mas uma coisa, assim, muito gostosa, muito prazerosa, sabe? Não tem censura, não tem mal-estar. É uma coisa muito saudável, saudável. tá. Faz o seguinte agora, entra na outra energia. Não, a Márcia vai entrar. Márcia, entra para mim. Ainda dá um pouquinho de tempo, aí a gente encerra. É, pode entrar. Ousado, né? A mãe verdadeira, a mãe real está aqui, ó. Ela é leve, alegre, faz movimento. Essa é sua mãe. Agora, obrigado. Obrigado, Márcia. Você construiu uma mãe também alegre dentro de você. Me explica, vê se você tem algum insight em relação a isso. Tua mãe tem um movimento leve, alegre, né? E dentro de você, essa mãe, ela manifesta isso. Você poderia me dizer algo a respeito disso? Quando eu constelei minha mãe, eu a vi como uma pessoa, apesar dela ser a provedora, enfim, a mulher que fazia, a empreendedora, né? Minha mãe é muito empreendedora, mas eu sempre achei ela muito fraca. Nada mesmo. Hum, Aqui não mostrou nada disso, mostrou uma mulher alegre, forte, né? Mas leve, né? Uma leveza, até uma certa, eu senti muito brincalhona. Então, pode ser que essa Brincalhona, sabe? fragilidade Veio essa sensação. seja em função dessa leveza, de mulher brincalhona, né? Pode ser isso. E como foi? Eu não gosto de perguntar como foi a constelação, porque é outro contexto. uhum, Tinha um outro contexto. Eu sei que estou vendo esse contexto aqui. perfeito. Hoje, como é que é a tua relação com a tua mãe? Hoje, exatamente agora.
Eu moro aqui em São José do Rio Preto, eles moram em São Paulo, faz 5 anos que eu moro aqui, né? É a distância. É melhor assim, a gente se dá melhor assim. Porque, como eu falei, a minha mãe, ela é realmente, é isso que você falou, ela é leve, ela é divertida, ela é engraçada, ela é inteligente, ela Não faz pode selfie na ser. praia, de biquíni, que eu não tenho coragem, minha mãe faz de biquíni lá, selfie na praia, ela é maravilhosa nesse sentido, assim, ela é uma mulher muito... Só que, ao mesmo tempo, ela é uma mulher muito machucada, uma mulher muito traumatizada, uma mulher muito vitimizada, parece que ela é bipolar, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela fala eu te amo, aí depois ela te cobra, fica aquele peso, sabe? Então, é Mas, esquisito, eu não sei. ó, na alma dela, ela é isso daí que você viu. Que bom, fico mais feliz. Me dá É, até um alívio. ela pode ter sido sofrida, vitimada, enfim, esse padrão pode ter se repetido em você, entendeu? Hum. Que você, me fala uma coisa, me fala 3 características que você percebe em você que sejam da sua mãe. Ai, bom, muito sentimental. Nossa, eu sou muito canceriana. Mas você é Eu, canceriano? eu sou touro com câncer. Ainda Eu bem sou que você é taurina touro. Tá, vai, segue. como pipoca e choro. Bom, sou empreendedora, sou muito empreendedora, sou muito de Tua fazer a mãe coisa. também, né? Tua mãe Minha também. mãe, total. Vendi a cemitério com ela lá em São Paulo, porta a porta. Tá. Eu sou empreendedora, sou muito sentimental, mas também eu acho que eu fico nesse limbo emocional, assim. Eu parece que tô bem e daqui a pouco perco o chão, sabe? Parece que eu nunca consigo me firmar com os 2 pés no chão. Sempre também tô nessa dualidade. Tô super alegre, sou super comunicativa, daqui a pouco tô muito introspecta, é meio esquisito isso. Eu acho que é bem da minha mãe, agora olhando do jeito que foi feito aqui. Eu não tinha E visto o desse jeito. teu pai, fala um pouquinho dele para mim. Meu pai sempre foi também italiano, rígido, me bateu bastante. Até os 18 anos eu apanhava porque eu era a ovelha negra da família. Ele achava que eu era rebelde sem causa, né? Mas na verdade era porque na constelação eu queria que ele tivesse me protegido contra meu agressor e não fez isso, né? Ele não estava lá e nunca. E pelo contrário, assim, acho que ele me desdenhou muito enquanto eu era menina, Teu eu era bem gordinha, agressor foi da engordei. família ou de fora da família? Vizinho, um vizinho. E Eu quantos anos engordei você tinha? muito. Quantos anos você Hum? tinha? Quantos anos você tinha? 6. 6? Aí eu engordei muito, para óbvio, né? Tem explicação porque eu engordei. Aí meu pai falava: Ah, você não. Por exemplo, eu lembro que um sábado, meu pai estava lavando o carro em frente de casa e passaram 2 meninas na rua, super bonitinhas, adolescentes e tal. Eu tinha uns 11 anos, talvez. Aí meu pai falou assim: Ah, aquilo lá é mulher, não você, né? Então, eu lembro que eu corri para dentro, tomei um banho, coloquei o vestido que eu tinha lá mais bonito, aí eu fui, né, fui lá para fora para mostrar para ele que eu era uma menina também. Mas aí eu fiquei muito menino. Aí eu fiquei uma fase bem menino, bem moleque mesmo. Aí tinha gente que achava que eu era lésbica. Enfim, cortei o cabelo bem curto. Foi bem complicado. Foi bem Negou o complicado. teu Aí, feminino, né? queimou, Tá. sim, queimou. Mas, ó, Minha isso mãe foi no meu aí, lugar. nós vamos olhar também para isso depois, Érica, com mais profundidade, tá? Provavelmente até fora da aula, certo? Numa daqueles entrevistas de ajuste que eu vou fazer, tá bom? Tá? Uhum. Obrigada, meninas. Fique por enquanto com essa mãe divertida, alegre em você, Tá tá? bom. E, Tá. ó, essas fique, Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. fique Muito com, emocionada. não tem problema. Aqui a gente é um grupo e todo mundo se respeita aqui, porque ninguém pode falar que não tem problema, né? Que nunca teve problema, né? Que nunca foi abusado, né? É isso. Você precisava chorar, né?
Ó, LK, presta atenção. Hoje a gente virou umas páginas aí da tua história, certo? Conhecemos um pouquinho você mais. Essa fragilidade sua que você está demonstrando aqui para nós é que vai fazer você dar um salto, crescer, tá? Porque agora você está sendo você, com as suas dores, com os seus traumas, com os seus sofrimentos, com a sua verdade, com a sua realidade. Não é qualquer um que consegue, né? E a gente só consegue evoluir, crescer, quando a gente se torna frágil e pede ajuda, né? Pede ajuda. É, Só vou falar uma coisa, rapidinho. Eu te agradeço, porque eu tinha desistido, você sabe disso. Por sim, mim, eu não ia fazer o curso por sim, questões que você conhece. Então, eu te agradeço por ter insistido comigo. Obrigada. gratidão. É, nunca se perde enquanto você faz algo assim como a gente está fazendo, sempre vem a resposta para aquilo que a gente precisa ter. Então, ó, eu vou fazer um trabalho específico com você. Eu prometi dois momentos, né? Com um individual, cada um de vocês, vou fazer. Com você, Érica, vai ser esse momento bem específico para a gente trabalhar com profundidade essas tuas questões, tá? Mas, por enquanto, ficamos assim. Eu acho que tudo isso também vai ajudar você, tá? E vamos seguir, tá bom? Pati, faz aquilo que eu te orientei, tá? É... Valdir, ok. Nietzsche, ok. Ivone, agora eu quero ver a mãe em você para a gente. A gente vai ter que fazer essa aula em dois níveis. Esse primeiro nível, depois uma outra aula que eu quero trabalhar aquilo que vocês trabalharam como comportamento padrão, que está repetitivo, tá? Então, Ivone, Márcia, você é a mãe dentro da Ivone. Ivone, se você quiser dizer algo para sua mãe, é agora. Se você quiser conversar com a minha mãe agora, estou falando isso porque você já tem todo um processo aí. Então, se você quiser falar com ela, fale agora interiormente, traga a imagem dela para você, né? Ela está aí, converse com ela. Eu vou pedir para a Márcia sair da imagem da mãe, saia da imagem da mãe, Márcia, e entra na mãe. De verdade, que eu quero que a Ivone tenha um papo legal com a mãe dela. De coração, papo do fundo do coração. E eu vou aguardar e todos nós vamos aguardar.
Ela é viva? Sim. Faça qualquer movimento que você quiser, tá, também. Fica livre. Na hora que tiver ok, viu? Ok? Ok? Márcia, gratidão, querido. Gratidão. Então, gratidão, viu? Gratidão. Você viu que cada situação eu lidei de forma diferente, porque necessitava lidar de forma diferente, né? Tem isso também. Bom, deixa eu voltar no slide para mim. Oh, posso comentar o iPhone? Quem falou? Eu, Márcia, Fala, posso Marco. Ah, o comentar Marco. algo? Não, o Marco eu Posso já vi. comentar, Ah, você vai posso sair? comentar algo com a Ivone? Ah, sim, pode sim. Desculpe, Isso, pode sim. isso. Então, os últimos movimentos era de estar com o bebê no colo. Eu estava com a Ivone, bebê no colo. E em último movimento, eu pego a almofada como representação do bebê e eu mostro o bebê para o pai. E eu me aproximo do Marco e viro o computador mostrando o bebê para o pai. E o senhor pede para sair do campo. Sim, Eu levo o bebê para mostrar para o sim. pai. É isso, Pisol. É isso. É isso. Eu posso fazer Pode, um. pode falar. Compartilha com o grupo.
eu, até até o dia atual, eu buscava minha mãe com várias desculpas. Sempre tinha uma desculpa de eu ir atrás da minha mãe. Até que eu tomei consciência, né, depois dos estudos, dos movimentos sistêmicos, né, de que eu buscava o amor da minha mãe. E, e aí eu tenho me conectado com isso, né? Por que que eu busco, ou buscava ainda a minha mãe? Ela mora distante, mas eu ligava porque eu precisava, porque eu não tinha recebido quando pequena o amor, e isso ficou faltando em mim. E então eu estava mesmo com esse tamanho, com essa idade, Para mim eu foi. ainda buscava minha mãe de uma forma consciente, como se eu precisasse ainda mamar, ainda da voz dela, ouvir a voz dela, ouvir o carinho dela, ouvir a aprovação dela. Eu fiz muita coisa na minha vida para ouvir a aprovação da minha mãe, para ela olhar para mim, para receber o elogio dela, para receber o elogio em forma de amor, de dizer: eu vejo você. E agora eu vi através do movimento da Márcia, sou muito grata, e eu recebi no meu coração esse colo que eu não lembro ter recebido um dia, esse carinho me entregando para meu pai. Eu não lembro. E ela olha para você com muita ternura, muita ternura. Ela segurava você no colo e ela não desviava o olhar em nenhum momento. Sim, eu sei. Ela só não sabia falar, porque ela não recebeu isso. Mas agora eu sei que tem muito amor. Algumas vezes por telefone ela já me falou também esse amor que ela sente. E por isso que a constelação é mágica, porque ela traz a verdade, né? Ela mostra o momento que foi nesse momento. E aí a alma compreende, porque aqui é um movimento de alma. E por que que a gente, na mente, não consegue alcançar isso? Impossível. Então, a próxima vez que você for até sua mãe, você pode olhar agora para ela sem nenhum tipo de dúvida, e através desse olhar para a mãe, que é o olhar da sua mãe para você, você se declara para ela o amor que você sente por ela, a gratidão por ela ter te nutrido 9 meses dentro dela, te recebido no mundo e te amado da forma que se mostrou, o quanto ela te amou, para que você possa não buscar mais essa mãe, né? Porque ela já está aí em você. É isso, tá bom? Isso é libertador.
Que coisa, hein? Que aula, E hein? Isso não é uma aula. Isso é um pessoal, movimento do amor interrompido, né? foi Deixa eu, muito. vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo encerrar esta aula. Antes que a Márcia vá embora, né? Bom, na verdade, nós fizemos pai e mãe, né? Hoje nós vamos ter que, na próxima aula, dar sequência aqui, fazer um trabalho com os nossos ancestrais, fazer um trabalho de encontrar o seu lugar, ou checar isso, está tudo certo, para que você também possa se sentir no lugar no mundo. E depois disso, nós vamos trabalhar isso que você respondeu no questionário dos padrões, né? Identificando padrões, vamos trabalhar, vamos fazer uns exercícios para você trabalhar essa liberação de padrões. Então, é assim mesmo. Nós estamos aqui seguindo o campo, seguindo o que tem que ser feito, nem muito rápido, nem muito devagar, mas no movimento essencial. Isso que é importante. Eu quero concluir em algo aqui, deixa eu ver aqui. Tá. A próxima aula seria a mente em seus tempos psicológicos, ah, os 4 tempos psicológicos da mente. Nós íamos trabalhar o ego eu, o ego outro, o ego passado, o ego futuro. Nós vamos trabalhar por etapa. Nós vamos trabalhar com profundidade esses 4 egos e o estado de presença também. Mas na próxima aula não vai ser essa. A próxima aula vai aguardar o complemento dessa que nós fizemos. Então, isso fica para depois. Aqui, paralelamente a isso que nós estamos fazendo, eu não quero perder tempo com vocês. Eu pedi para vocês construírem um pré-projeto. Todos preencheram fizeram aquelas perguntas? Fizeram? Tá. Esse é o primeiro movimento que vocês têm que fazer. O segundo movimento, eu vou pedir para vocês escreverem. Eu estou buscando clareza, buscando que vocês tenham absoluta clareza para mim poder trabalhar posicionamento de vocês. Então, o segundo, a tarefa, já seguindo na sequência, é responder essas 3 perguntas. Eu vou pôr no grupo depois esse slide. Qual o resultado na vida do seu cliente? Para que lugar você vai levar esse cliente? E qual a transformação na vida dele? Eu quero que você responda com a maior clareza possível. E aqui um outro questionário mais longo, tá? Que você vai... Aqui é uma hipótese ainda, começando a entender a sua persona, quem é o meu cliente, em primeiro lugar. Vocês sejam específicos, quem você realmente quer atender. Quem é esse cliente? Quanto mais específico, mais possibilidade de sucesso você vai ter. Qual é a dor, o problema, o desejo específico e latente desse cliente? Ou seja, qual é a dor principal? Mas tem que ser uma dor para valer. Tem que ser algo latente. Tem que ser um desejo latente. Tem que ser um problema latente, uma dor de verdade. O que ele pensa e sente em relação ao seu problema?
esse problema que você imagina. Então, você vai imaginar o que o teu persona imagina. Então, o que ele pensa e sente, o que ele fala sobre isso, o que ele vê sobre isso, o que ele escuta sobre isso. Tá? Está entrando no seu persona. Isso no nível da tua imaginação e da tua experiência que você teve até agora com esses clientes. Tá? O próximo passo depois eu vou orientar vocês. E aí a gente já passa para buscar informação real. Mas é um próximo passo. Tá? Mas eu vou colocar esses dois slides, porque você vai juntando com aquele primeiro, que é o que é prioridade para você, aí nós vamos seguindo uma linha até chegar no módulo que a gente vai trabalhar marketing, negócio, venda, aquilo que é vamos dizer assim, a cereja do bolo do nosso programa, tá? Ok? Mas não precisa anotar que eu vou colocar no grupo, tá bom? Bom, vamos então fechar por hoje. Procurem não pular etapa, façam os exercícios, façam os exercícios. Aquilo que eu orientei vocês, procurem fazer, seguir o que eu orientei, porque essa orientação não vem de mim, vem de algo mais profundo. Quem escreveu Nosso Filho é também... É você, Paty? Eu sim, Você teve um filho de fertilização? eu tenho Tá, um só? um só. Tá, você fertilizou outros óvulos? Não. Não vieram. Tá, e ele tá bem? Bem, bem, agora tá bem, já foi bem trabalhado, É, já foi bem, então tá tudo é. certo, né, com ele. É que naquela hora, naquela história, naquele contexto, eu falei, deixa eu contar porque foi a minha história, né? Mas Isso, já foi trabalhado, já tá tudo certo. que bom. E ainda bem que não tem, né, outros óvulos também. Não teve, Ah, porque não assim, uma teve, criança não. fica identificada com isso também, né? Os É, irmãos, né? E ela quer ir para sim, lá, é isso. Mas tá bom. sim. Então, recapitulando, semana que vem eu não vou seguir para aula 3 do módulo 1. Eu vou seguir ainda com a sequência desses trabalhos que a gente está fazendo. Principalmente a parte dos padrões, né? Que faz com que a gente também nos limita. E depois nós vamos entrar em histórias, que é fazer um trabalho de presence coach com vocês, que é uma, uma técnica, né? Que eu sou formado também. E eu vou trabalhar presence coach com vocês através desses estágios do ego, dessas histórias que vocês constroem sobre passado, futuro, sobre si mesmo e sobre o outro, que são os verdadeiros limites nossos. São as verdadeiras matérias-primas com as quais nós construímos as nossas histórias, a nossa realidade. Tá? Isso também precisa ser trabalhado. E tem muita gente que está focada no passado, nas histórias do passado. Hoje nós tivemos uma cliente que estava vivendo essa situação, né? E que ela traz isso para o presente, ela rotula o presente com essas histórias, então ela deixa de viver o presente. E se ela leva essa história para o futuro é uma repetição do quê? Do passado. Ok? Mas vai ser legal também esse modo de histórias. Bom, bueno, estamos encerrando a nossa aula, tá? Espero que ela tenha contribuído com a vida de cada um de vocês. Eu estou feliz que é um grupo pequeno, que a gente vai fazer um trabalho muito profundo com esse grupo. E o resultado vai ser incrível, com certeza. Valeu? Faça o dever de casa. Beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.